É possível ser introvertido e tímido ao mesmo tempo? Totalmente. Totalmente. Geralmente, o que acontece? Por exemplo, se eu olhar para o passado, eu vou dar exemplos pessoais, porque é mais fácil do que, de repente, trazer exemplos muito aleatórios. Eu passei por alguns momentos de timidez na vida por conta de vivências naquele período. Então, eu me retraí, eu comecei a sentir certo temor, né? Por exemplo, aos 13 anos eu mudei, início de 12 anos, início de adolescência, eu mudei de um bairro onde eu morava, desde criança, desde que havia nascido, e vim para um lugar totalmente diferente. Então, era uma escola nova, eram vizinhos novos, eu tinha medo de não fazer amigos, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de me expor, não é? Então ali antes disso eu liderava grupos de pré-adolescentes, eu já liderava pré-adolescentes na igreja, né? E quando eu vim para cá, eu parei com isso e eu ficava muito retraída, era timidez, para mim era muito claro, porque eu temia não ser aceita. Veja, é o medo. Então, eu passei por essas fases, eu tinha uma questão com autoridade que era bem complicada. Por quê? Meu pai, ele sempre foi muito rígido, extremamente amoroso, mas ele era muito rígido. Sinto falta dele até hoje, morreu muito cedo, tinha 13 anos quando ele faleceu. Mas ele falava coisas do tipo: você tem que respeitar os mais velhos. Quando os mais velhos estão falando, criança não tem que se meter. E eu sempre adorei conversar com adultos quando criança. Eu não gostava eu gostava de brincar com crianças, de escolinha, inclusive, de casinha não. Mas eu gostava de bater papo com adulto, eu adorava receber visita em casa de adultos. Eu queria conversar o tempo todo. E meu pai, quando eu começava a falar demais, ele me cortava. Agora é hora de adulto falar. Então, eu desenvolvi uma visão de autoridade que era uma visão temerosa, porque quem manda é o adulto, e o adulto era a autoridade. Eu fui resolver isso não tem muitos anos, não. Comecei a resolver isso quando eu tive que começar a lidar diretamente com hierarquias maiores dentro da empresa. Mas, assim, eu ficava nervosa quando eu ia falar. E esse nervoso, o que era? O temor. Então, como um bom tímido, eu gaguejava para falar. Então, a timidez, ela pode vir, eventualmente, em algumas situações. De novo, eu fui entender o que estava acontecendo e fui resolver isso na minha cabeça. E agora está tudo bem. Então, timidez a gente trata, mesmo que seja uma coisa eventual, mesmo que seja numa situação específica. Eu posso ter situações de timidez pontuais, específicas. O que a gente não pode deixar é a timidez tomar conta da nossa vida, porque senão a gente vai viver recuando, a gente vai viver com medo. É possível dizer que a timidez ela tem causas, Sueli? Sim. A timidez, ela tem causa. A timidez, ela tem causa. Não, veja, você pega duas crianças, dois bebês. É interessante que você vai observar claramente, né? Eu tenho duas sobrinhas, já moças lindas, eu amo de paixão, e elas nem imaginam que eu vou falar delas aqui. Uma é extremamente extrovertida, a outra é introvertida. Desde criança, elas são tratadas exatamente da mesma forma. Elas têm o jeitinho delas, mas elas não têm momentos de timidez. Eu não percebo timidez nelas. Então, você vê que tem a ver com criação. Geralmente, Marta, tem muito a ver com a questão de autoridade. Autoridade. Vivenciar situações em que alguém se sobrepôs a você. Geralmente. Então, é o coleguinha da escola que foi agressivo, foi o pai que foi rígido demais, que gritou, que podou, você não pode fazer isso. Então, a pessoa está sempre com medo de fazer alguma coisa. Então quer dizer que um extrovertido, ele pode desenvolver isso? Também pode, ele pode. Mas o extrovertido, ele tem a tendência diferente do introvertido, ele tem a tendência a se rebelar. Interessante. É interessante isso. Bem interessante. Então,
Uma criança extrovertida, diante de uma autoridade que ela não consegue entender, ela pode tentar se rebelar, e aí ela vai ser aquela criança rebelde, ela vai ser aquele adulto boca dura, porque não vai conseguir mensurar. Da mesma forma que um tímido não consegue mensurar uma situação em que ele se sente desconfortável, ele só sabe que ele está com medo, está ansioso com aquela situação, então ele vai se retrair. Um extrovertido que passou pelas mesmas coisas que o introvertido, esse extrovertido vai se tornar aquela pessoa boca dura, tudo bate boca com as pessoas. Não é que ele não aceita a autoridade, ele não entende a autoridade. Entendeu? E o tímido, todo lugar para ele é um lugar de risco, porque ele entende que qualquer pessoa ali pode representar uma autoridade para ele. O tímido, ele vai retroceder. O extrovertido, ele tende a reagir de uma forma mais bruta, né? Bruta no sentido de não deixar ninguém... Não deixa ninguém montar em cima de mim. Ninguém quer montar em cima de você. Na realidade, existe uma ordem nas coisas. Exato.